Olá, amigos do Faro Frame. Olá. Hoje é um dia de filmes de suspense e terror. Traremos Alien, o número 1. O oitavo O passageiro. oitavo passageiro, de 1979. Muito bem, Gustavo. Metendo o nariz no filme alheio. Número 1. O título original do filme era para ser Star Beast, a Fera das Estrelas. Número 2. Para a autópsia do Alien foi usado marisco fresco, 4 ostras e um rim de ovelha para recriar os órgãos internos. As filmagens tinham que ser feitas rapidamente, porque o material orgânico estragava muito rápido sob as luzes do estúdio. Número 3. Tiras de camisinhas foram usados para criar tendões das mandíbulas do Alien. Número 4. O Alien foi concebido para ter uma pele translúcida, para se poder ver através do seu interior. O diretor Ridley Scott não gostou e teve a ideia de tornar a criatura negra, permitindo que ela se misturasse com as sombras com mais facilidade e, portanto, se tornasse ainda mais assustadora. Número 5. Bolai Badejo, o homem dentro da fantasia do Alien, conseguiu o papel por acaso. Badejo foi visto em um pub, lá em Londres, e o papel lhe foi oferecido. Por quê? Porque Badejo era um gigante de 2,15 de altura, só isso. E magrinho, ou seja, perfeito para a fantasia do Alien. Número 6. Ripley era para ser homem, mas acharam mais interessante que o protagonista fosse uma mulher, algo inusitado e inovador para a época. Aliás, todos os personagens foram escritos como unissex, tanto que eram referidos apenas pelo sobrenome. Número 7. As luzes de laser azul, que são vistas na câmara dos ovos da nave alienígena, foram emprestadas da banda de rock and roll britânica The Who, que estava ensaiando seu show de luzes para uma próxima turnê em um estúdio ali do lado. Número 8. A reação dos atores quando o alien embrião emerge do peito de Kenny é genuína, visto que eles não estavam esperando tanto sangue e nem sequer sabiam como a cena iria ocorrer. Número 9. No início das filmagens, Sigourney Weaver teve crises alérgicas e temia que fosse por causa do gato que estava ali no colo dela, o gato Jones. Mais tarde foi descoberto que a fonte do problema era o spray de glicerina, que estava sendo usado para simular a transpiração do personagem. Curiosidade número 10. Amigos, sabe aquela baba nojenta do Alien? Aquilo era o lubrificante KY. Pedro, nos diga a ficha técnica, por favor. A ficha técnica, Gustavo, estrelando Sigourney Weaver como a Ripley, Tom Skerritt como Dallas, John Hurt como Kane, Veronica Cartwright como Lambert, Harry Dean Stanton, famoso Harry Dean, falecido já, fazendo Brett, Ian Holm como Ash, Yaphet Kotto como Parker. Gustavo, quanto... Tem a direção aí também. Que tá Obviamente, direção do famoso Ridley Scott. E qual foi o orçamento desse filme? Orçamento de 11 milhões de dólares. Ainda estamos em 79, então faz um tempinho aí, né? Mais de 40 anos. O inicial sabe que era 4 pau, né? Aí e a deram uma esticada. receita de 184 milhões, então conseguiu render bem. Premiações, ele teve 2 indicações ao Oscar, ganhou com melhores efeitos visuais, teve 7 indicações ao Saturn Awards, teve lá melhor filme de ficção científica, melhor direção, melhor atriz coadjuvante para Veronica Cartwright. O BAFTA teve 5 indicações, ganhou com melhor música, um outro prêmio que se chama Award, com melhor apresentação dramática. Ele é considerado um clássico de terror e suspense. Sim, de fato ele é. Gustavo, o que você pode nos dizer sobre Alien? Alien tem muitas coisas aí, né? Estávamos falando Tem que era um coisa pra caramba. clássico de terror e suspense, pois ele mostra uma criatura sem origem, a princípio, muito ameaçadora, e que, no final das contas, representa os medos da própria pessoa. Né? E aí é interessante que essa criatura, que é o Alien, ele é uma criatura que traz medo, né? A gente pode ver aí no cartaz. Quem foi o criador do Alien? Da figura do Alien? A figura do Alien, a criatura, ela foi criada por um artista excêntrico que se chamava H.R. Giger. Giger, que é o suíço. O H.R. Giger. Vamos chamar ele de Giger, para simplificar. Giger. Um suíço, que ele fazia parte de um grupo de artistas e designers de categoria internacional. Ele é trazido da experiência frustrada de Dan O'Bannon com a produção de uma versão de Duna dos anos 70.
Então, o O'Bannon fazia parte de um grupo que estava tentando fazer o Duna. O Bannon é o produtor? É o produtor. E ele queria produzir o Duna, que nós já até falamos no canal Duna Novo, né? E o Duna de 70 era baseado no livro, queria trazer, e era Na verdade, muito grandioso. O Duna... É que tem um Duna de 84, esse Duna é anterior. Eles tentaram, esse Duna foi tentado ser produzido várias vezes, porque o livro é da década de 60. Tá. É precedente ao Star Wars. Sim. Que nós até falamos aí que o Star Wars tem uma certa inspiração. O Star Wars não inspirado. inspira esse filme Alien, também foi já que você falou, mas ele dá gás pro estúdio investir no filme. Porque o estúdio pega esse filme como um filme B. Quando você chega lá na mesa dos caras que assinam lá, ele fala, esse filme aqui vamos botar tanta grana, esse aqui é um filmezinho aqui pra fazer caixinha aqui e tal, né? Tem mercados e coisa e tal. E o Alien foi visto como um filme B, monstro, não sei o que, vamos dar, era 4 milhões, se não me engano. O Dan O'Bannon, então, ele tinha esse grupo, né? E esse Ginger era um cara assim, que ele usava... Giger. O nome dele é Giger. Ele era um artista assim, meio da pá virada, super digamos, alternativo, né? E ele usava tintas acrílicas e um aerógrafo, que é aquele revólver de pintura. E todos os desenhos dele não tinham a ver com essa... Eles chamam uma coisa mais sombria. Mas é mistura do orgânico com o metal. Exato. Que é o que você vê no Alien. Então ele especializou em visualizar pesadelos, fazer paisagens insólitas. Então ele tinha um livrão dele, né? E aí o O'Bannon apresentou para o Ridley Scott um exemplar do Necromonium, que era um livro de ilustrações do Ginger. Que tem esse aspecto tem todo, um aspecto, né? Então é um livro de 77, foi apresentado, uma boa parte do material desse artista. E aí o Scott foi lá virando as páginas, falou, vamos ver o que é isso daqui. Chap. Aí ele chegou numa imagem lá que representava o Necronon 4, que era uma criatura bizarra, com um corpo humanoide, coberto por afloramentos ósseos, tinha uma cabeça brilhante que lembrava um inseto, alongada, e fálica também, que é essa história de ter uma tem sempre isso uma no visão jogo. fálica. Né? Esse Giger aí, como bom artista plástico, né, as pessoas olhavam pra ele meio ele é esquisitão e coisa e tal, parece que ele era afim, gostava de umas drogas. Aí tinha umas lendinhas que corriam assim, que tipo, uma noiva dele que faleceu, ele guardou os ossos. Porque tem uma foto dele com um gato que acho que é empalhado, não sei se o gato dele morreu, ele empalhou o gato. Era meio doidão, né? Aí eles acabam trabalhando com essa história do trabalho do Ginger. Era uma criatura que era ao mesmo tempo grotesca e bela, né? Trabalhava essa coisa mecânica, mas carnal ao mesmo tempo. Então, quando o Ridley Scott viu, ele falou, isso daqui vai ser a criatura, né? Tanto que foi montado e virou essa criatura do Alien, que foi emblemática. É emblemática tanto quanto o Predador é emblemático, esse daí também é emblemático. Esse é muito emblemático. Suspense, né? Você falou do Ridley Scott, ele foi, quando o estúdio aprovou, né, que eles chamam de deu a luz verde lá, eles não tinham o diretor. Esse é o primeira ficção científica do Ridley Scott, né? Porque ele não tinha feito. Ele estava fazendo um filme, também não vou lembrar o nome, eu olhei 500 vezes o título, não vou lembrar. Não tem nada a ver com isso. Ele estava trabalhando na Inglaterra. Qual é o título? Eu não tô com ele aqui. Mas ele já demonstrava ser um diretor de futuro, né? E aí chamaram ele e ele topou porque ele viu nesse filme a possibilidade de ser mais que um filme B. Ser um filme que virou. Viu potencial. Viu potencial. Aliás, o filme é muito legal porque, assim, pra época, é 79. Eles fizeram cenários, aquelas naves de tamanho real, né? Pessoas moravam dentro daquele cenário. Tem muito perspectiva forçada também, né? Tem várias histórias interessantes para dar. Tanto que esses cenários, o Ginger lá não foi só a criatura, ele também ajudou na composição dos cenários, composição de nave, né? Então, muitas das coisas bizarras que você vê lá saiu da cabeça do Giger, né? Nós falamos do Dan O'Bannon, ele... Por que estamos falando tanto dele, né? Porque ele e o Ronan Shusett. Eles foram roteiristas originais. Os caras estavam lá nos seus apartamentos e começaram a construir um roteiro, começaram a delinear o que seria o Alien. Eles iniciaram o projeto depois da frustração com o Duna, na década de 70. E o roteiro, no final das contas, foi reescrito pelo David Giller e o Walter Hill. E na época, o O'Bannon ficou possesso, porque quase tudo foi alterado, os nomes foram alterados. Aí teve a ideia do cargueiro estelar ali, funcionários descontentes, que tem um contexto de uma empresa cruel por detrás, né? Que é dar a visão também, toda essa turbulência eles quiseram incluir no roteiro, porque ali era uma época, aquela época era um bom plano de fundo, porque era uma época que tinha uma década turbulenta, tinha escassez de combustíveis, tinha os efeitos do escândalo do Watergate lá nos Estados Unidos, tinha greves operárias, então
as pessoas viriam uma coisa familiar naquele filme, né? Apesar de ser uma exploração espacial, mas no final das contas eram operários que dirigiam uma nave. Até eu vi alguém falando, era como se fossem os caminhoneiros estelares, né? Caminhoneiros o cara estelares, tava lá, não ligava muito porque tava transportando, a empresa até meio explorava. contraditório, né? Porque você pensa, esse cara não sabe dirigir esse negócio, né? Mas tá o cara liga, parece um maquinário pesado, né? Não é aquela... Porque eu vi alguém falando, não é aquelas naves do Star Wars, por exemplo, que eram naves longilíneas, bonitas. Era um cargueiro. Era uma nave coisa comum, bruta, assim, né? Bruta, que levava minérios, Quase ficava explorando, né? Então, no final das contas, mudou-se esse ponto e o O'Bannon perdeu muito espaço na produção. Até tinha um certo momento lá que ele ficava dando ideia e os caras iam falar, não vai acontecer, não. Enchendo o saco aqui, O'Bannon, vai pra lá. Aí no final das contas ele acabou se tornando um supervisor de efeitos especiais e principalmente porque ele tinha os contatos dos artistas, né? Então ele trouxe o grupo dos artistas. Você tem que arranjar um ministério pro O'Bannon, né? O O'Bannon pode, então dá um ministério pra ele. O cara que trouxe todo mundo, deixa ele aí de canto, vai dar uma coisa pra ele. Mas ele teve a sua importância. Claro, o roteiro dele foi a ideia original, foi reescrito, adaptado, mas ele acabou ajudando muito na questão dos efeitos. O cara tinha boas ideias também, né? Junto com os artistas, ele foi construindo esse espaço e toda a atmosfera do que é o Alien, porque o Alien só é o Alien por conta da atmosfera que existe, da nave, da coisa oculta, né? O Alien também não se mostra todo o tempo, da mesma forma que o Tubarão ia falar isso. Não se mostrava lá por defeitos técnicos do equipamento. Mas eu acho que aqui acho que foi por escolha mesmo. Não, mas eu acho que o Alien também assim, você não quer mostrar. Vamos fazer um parênteses aqui muito rápido. Você lembra, Gustavo, da autópsia do ET dos anos 90? Lembro. Apareceu um vídeo de um ET sofrendo uma autópsia, seria um ET lá do Roosevelt, não sei o quê. Que o Fantástico contratou produtor de cinema para opinar naquela cena. O que você acha? O que está acontecendo aqui? O ET não se mexe muito. Aí tem um produtor que falou assim, ótimo que ele não se mexe. Quanto menos esse ET aparecer, melhor. Vai ficar mais real. É a ideia do Alien. Se você mostra muito o Alien, você começa a falar, tô vendo o cotovelo. Eu lembro daquele Spectrum Man. Você lembra do Spectrum Man que você viu os olhinhos do cara atrás da máscara do gorila? O cara, vou pegar, tô vendo. É a mesma coisa. Então, quando você... Apareceu o zíper, né? Você sabe que isso quase aconteceu, né? Chamaram um italiano para trabalhar em cima da obra do Giger. Sim. Porque tinha umas molas aqui aparecendo, porque aqui era tudo hidráulico. Era a parte mecânica, né? Parte mecânica. Então esse cara, ele trabalhou, ele falou assim, eu fui lá só pra dar um tapa. Ele foi muito gentil, muito educado e falou, eu não queria mexer na obra do Giger, mas tinha umas coisas, tinha umas molas aqui que não podia aparecer e tal. Então talvez tenha isso, né? Não mostra muito esse cara não. Tem também, tem aqui o zíper que você falou, assim, tá muito humano, então deixa ele ali. Eu lembro que tem uma cena que ele, eu não sei se agora é no 1 ou no 2, que ele fica escondido atrás acho que é no 1, né? Que a Sigourney Weaver sai numa cápsula e leva ele. Ele leva ele, João. Ele tá atrás lá. Escondido. Um cara enorme, tá escondido, né? Falemos do monstro agora ou você quer falar de outra coisa? Pode falar, vamos falar do monstro. Os efeitos que foram premiados aí no Oscar ou no Globo de Ouro, eles são práticos, né? Não tem CGI nesse negócio. Anos 70. O monstro são 4 fases. É o ovo, aquilo que eles chamam de face hugger, que é o que gruda na cara da pessoa e deposita o ovo. Tem o chest burster, que eles chamam, ele tem nomes assim, né? Chest burster é o explodidor de peito, e tem a versão adulta que todos eles têm efeitos práticos e são maravilhosos. Por exemplo, o ovo, que tem uma parte mecânica que ele abre ali, mas, por exemplo, aquilo que você vê mexendo dentro do ovo é a mão do próprio Ridley Scott, que ele faz assim, a luvinha, Ele faz assim, né? Pra mostrar que tem uma coisa ali. Tem, se não me engano, como é que fala lá? Fibra de vidro, né? A luvinha dele lá, com a luvinha fazendo assim. E na hora que você vê o que tá lá dentro, sabe o que é aquilo? Estômago, miúdos de vaca. Estômago de vaca. Engraçado que também usaram comida para fazer a hora que estão examinando o facehugger. Aquilo que está sendo que ele levanta ali é molusco, frutos do mar. Frutos do mar. Mas a cena mais emblemática, Gustavo, é a cena que sai o alien, que aquilo é o ícone, aquilo também já foi parodiado pelo Mel Brooks esqueci o nome lá do Mel Brooks, é o Spaceballs, que ele sai lá, o bicho do peito do... Aquilo lá foi um trabalho muito interessante. Por quê?
tava no roteiro que ia sair o alienzinho lá de dentro, É. né? Aquilo foi gravado em 2 momentos. Primeiro com o próprio ator, que é o Hurt, que quase não entra no filme. Você sabe por que ele entrou no filme, não? É. O cara que ele tinha um outro ator já escalado. É tão engraçado que o ator que ia ser escalado, ele tava lá e tal, numa hora. Aí o Ridley Scott falou, action! Né? E ele tava fazendo a cena, só que o Ridley falou assim, nossa, esse cara não sabe atuar. Ele é ruim. É ruim. Aí alguém falou assim, não, ele tá passando mal. Ele teve um ataque alérgico com alguma substância que foi usada no set. O Júlio falou assim, esse cara é ruim, achei que ele fosse bom ator e tal. E olha lá, ele tá quase morrendo. Aí é tirado do filme entre o Hurt, né? Entre o John Hurt. Ele é o cara que o alien sai. Então no primeiro momento colocaram ele deitado ali, né? Aí tinha um cabo que vinha aqui e jogava um jato de ar com uma tinta, né? Tá. Que é aquilo que você vê no primeiro, que explica assim, né? Então ele tá ali e tal. No segundo momento sai o John Hurt, eles colocam um torso artificial e o John Hurt fica com a cabeça, ele fica sentado embaixo aqui, como se tivesse aqui a cama aqui, e ele tá sentado aqui como eu, só que ele põe a cabeça aqui pra fora. E aí, quando os atores foram filmar aquela cena, ninguém falou nada. A Cartwright, ela chega ali, ela que acaba estrelando essa cena, né? Quando ela chegou, ela viu que tava tudo coberto com plástico. Tudo, câmera, produção. Eu falei, mas o que tá acontecendo aqui? Aí os caras falaram assim, fica tranquilo, isso é pra evitar contaminação, né? Já teve um cara ficou alérgico aí. Vai lá. A cena, ela sabia que tem uma explosão. Naquele torso artificial, tinha um explosivo com várias coisas, entre aspas, nojentas, sangue, coisa e tal. E tinha 3 mangueiras ou 2 que iam ficar expelindo sangue como se fosse uma artéria que fica pulsando. Tá lá e tal, aí levanta. A primeira tentativa que o alien tem que levantar, ele não consegue perfurar a camisa. Aí eles deram um corte, deram uma amaciada na camisa pra camisa furar mais fácil. Tá, então volta, não sei o que e tal. Quando o alien sai, aquilo explode e aquilo voa, o que eles chamam de coisas nojentas, né? Que ele falou, botei um monte de coisa ali, pra tudo quanto é lá, e surpreende a atriz, atores, a né? Cartwright principalmente. E ela vai, e ela cai. Que ela escorrega no próprio sangue ali e ela cai tão feio que a perna aparece, assim, que ela tá. A câmera tá embaixo aqui, assim, ela some e o pé levanta. Nossa, né? Aparece as botas dela. E ali aparece o chest burst e tal, e o sangue, né? Porque aquilo é sangue pra tudo quanto é lá, ninguém esperava aquilo de sangue. Sabiam que ia ter uma explosão, coisa e tal. E aí tem outro cara que tá embaixo ali, junto com o John Hurt, com o alien, né? Aquele tem uma história também. Aquele alien, ele seria, o Giger sugeriu que o chest burster seria tipo uma galinha, assim, com a cara de alien. Aí o bicho falou assim, não vai rolar. A galinha não vai. Aí o cara mudou, ele fez tirou o corpo da galinha, botou um mini dinossauro, assim, com um braço aqui. Também não vai rolar. Tira tudo. Aí ficou só ele com uma minhoquinha, assim, né? Minhoca. Que a própria Cartwright descreve como um pênis com dente. O Ridley falou assim, cara, seria legal se ele explodisse, saísse do peito e saísse correndo, assim, igual acontece na cena. Que foge na nave, né? Falei, como é que ele vai fazer isso? Vamos pegar essa minhoca e jogar. Aí então você vê, o cara que pega a minhoquinha, ele coloca ali e depois faz assim, né? E vai. Aí você coloca os efeitos, coisa e tal. É no estilo do Baby do Família Dinossauro. Correndo. O protagonismo de uma mulher. Que é a Ripley, que é a Sigourney Weaver. Nessa época não era comum filmes de ação, filmes de suspense, ter uma mulher que fosse o protagonista. O mais comum, desde o cinema das antigas, a gente está fazendo filmes mais antigos, né, era ter a mulher como uma figura que seria salva por um homem herói. Então ali é ao contrário, todos os homens padecem e ela, com a esperteza dela e tudo mais, ela consegue todo superar. mundo morre, né? Até o androide. No filme você tem que convencer, não, essa pessoa pode te bater, né? E a Sigourney Weaver tem e ela até tem uma cara de mal, assim, parece que ela tem... Você sabe que ela é uma atriz, acho que foi o primeiro papel dela no cinema, hein? Porque ela foi pega em Nova York. Ela era atriz do teatro e coisa e tal. E ela até teve problemas para se adaptar ao estilo de cinema e coisa e tal. Ela ficou muito nervosa. A gente contou nas curiosidades que ela... Enfim, ela achou que estava alérgica ao gato. Ela teve problemas ali.
Uma das coisas que ela achou legal foi que essa cena do que o bicho explode, ela foi de primeira, né? Não teve Também ensaio. não ia ter como, né? É. Não ia ter a surpresa que teve, né? O único ensaio que teve é que ele falhou na primeira, mas já foi valendo. Legal. E a sinopse? Sinopse conta a história de caminhoneiros do espaço, né? Que eram operários de uma nave cargueira que eles tinham o trabalho de buscar minérios em certos planetas explorados por empresas gigantes do Brasil, não, né? Do planeta Terra. Então, imagina assim, empresas gigantescas que exploravam minérios em outros não países, mas sim outros planetas. Outros planetas. E aí existia essa nave que buscava, eles ficavam meses, como se fossem navios, né? Ficavam meses viajando pelo espaço e recebiam lá um salarinho baixo e tal. Eles tinham um código, uma lei, que assim, se eles ouvissem algum aviso de pedido de socorro, se não atendesse, eles perdiam a grana que eles iam receber. Então os caras, forçadamente, eles ouviram um aviso e tiveram que chegar lá num planeta que eles não conheciam, que era inóspito. Só que aí quando eles chegaram lá, eles começaram a explorar, o planeta estava vazio. E tinha uma nave lá abandonada, e inclusive um ET lá, um outro alien que estava morto. Já solidificado no meio da estrutura. Como é que ele chama? É o Space Jockey, que eles chamam. Exato, né? Space Jockey. E aí quando eles conseguem traduzir melhor a mensagem, eles percebem que não era um aviso de pedido de socorro, mas sim um aviso para não fiquem aqui, vamos quase fora. Que filha da mãe, né? E aí eles estão averiguando a nave, eles acham ovos, que eram os eggs lá, onde ficavam os filhotes de alien, ovos de alien dormentes, poderiam ficar por séculos ali. E aí quando chegava um hospedeiro Petri, se ativava. Então o princípio é isso, e depois acaba o alien entrando na nave por esse sentido, por isso que ele era o 8º passageiro, que eram 7 pessoas que tinham na nave, e ele era o 8º passageiro, o passageiro inesperado, né? É, claro. E aí, o que acontece no final das contas é que a equipe acha que está caçando o alien, mas o alien que está caçando a equipe. É isso, então Pedro. tá bom, pessoal. Belo filme, Alien, 1979, se você nunca assistiu, não tenha preconceito, assista, uma bela história. Veja os mínimos detalhes, os efeitos especiais da década de 70, que são ótimos, né? Muito bom. Ganharam o Oscar, né? Ganharam o Oscar. É isso, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Action! The food ain't that bad, baby. Eat your what's wrong? What? Hey, what's Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own.